Graça e paz, abençoados, um excelente dia para vocês. Glória a Deus pela vida de todos. Abençoados mais uma vez aqui no canal Graça sobre Graça Macedo. E eu gosto muito de anunciar a graça de Deus em Cristo Jesus. Já falei aqui no canal, não é? Então, abençoados, você sabia que você é salvo pela graça de Deus? Efésios 2:8. Está escrito desse jeito, abençoado. Está escrito também lá em Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 9. Você sabia que salvação não se perde porque ela é eterna? Está escrito lá, abençoado, em Isaías 45, 17. É desse jeito que está escrito. Antes de anunciar o tema, eu quero falar essa graça aqui para você, abençoado. Salvação não se perde. Vamos aqui. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que você entenda a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que você, abençoado, tenha uma mente de Cristo, vocês aí que vão entrando no canal. Então a oração, ela é bem simples, ela não precisa ser um jargão repetitiva, não é? Então a oração com o nosso Senhor hoje, Ele habitando em nós, é assim, desse jeito, nessa nova aliança. Amém, abençoado? Então eu só quero falar aqui, dar uma introdução com essas duas graças em Cristo, não é? Que salvação não se perde, que você é salvo pela graça de Deus. Amém, abençoados? Então lá em Isaías 45, 17. Isaías 45, 17. Gosto muito de passar por esses livros dos profetas. Aliás, eu gosto de passar na Bíblia inteira. Isaías 45. 17. Vamos confirmar na Bíblia, abençoado, porque é dela que sai toda a palavra de Deus. Amém? Então, o que é que está escrito, a gente tem que crer. Amém? Isaías 45. Vamos ler, abençoado. Isaías 45. Vou aqui com o meu folheto, olha, de evangelização. Estou aqui com a caneta. Estou aqui com a caneta também, ó. E aí é bom que você tenha uma canetinha assim, abençoado, ó. Aí você vai grifando assim, tá vendo? Essa caneta aqui é boa, olha, pra você ir grifando, tá vendo? Aquilo que você vai falando, aquilo que você vai anotando. É bom você ter uma Bíblia, papel e caneta. Amém, abençoado? É assim que nós aprendemos, é assim que eu também vou ensinar, evangelizar vocês dessa forma. Olha, abençoado, tá vendo? Aí tem, a gente pode anotar assim, ó. Então vamos lá. Desse jeito, abençoado, é desse jeito. É Isaías 45, vamos ler essa graça em Cristo. Isaías 45, em Cristo. Você sabia que não se perde salvação e porque ela é eterna? Isaías 45, 17. Isaías 45, versículo 17. 17. Isaías 45, versículo 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Viu como está escrito? Israel, porém, Israel é o povo de Deus, né? Abençoado. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Será salvo, verbo no passado, porque foi uma profecia lá em Isaías. Profecia essa cumprida em Hebreus, né? Em Efésios 2:8. Certo, abençoado? Profecia essa cumprida no madeiro por Jesus Cristo. Por isso nós estamos em Cristo, por isso nós nascemos depois, não é? De Cristo, por isso estamos em Cristo. Quando nós nascemos, a graça já estava sobre
Nós, por isso, não pagamos um preço pela salvação ou por qualquer coisa. Amém, abençoados? Então, vamos também lá no livro de Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. E é muito bom anunciar a graça. Hebreus 5:9. Hoje eu vou falar sobre oração, abençoados. Dê continuidade à sua oração. Sobre ela que nós vamos falar hoje. Hebreus 5, versículo 9. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Hebreus 5, versículo 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja, abençoados. E tendo ele sido aperfeiçoado, Cristo, não é? Jesus Cristo. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É preciso obedecer à palavra que está escrito para que tenhamos manifestações do Espírito Santo nessa nova aliança. Então, e tendo ele sido, Jesus Cristo, aperfeiçoado, veio a ser o autor, ele é o autor da nossa eterna salvação. Eterna quer dizer que não se perde, porque ele nos salvou. Não há o que fazer nessa nova aliança, hein? Os filhos de Deus aí estão pagando preço para ser salvo em ordenanças, mas não há preço a pagar mais, não há lei a ser cumprida. A gente chega lá com o entendimento da graça. Tá bom, abençoado? Eu creio, por isso eu falo. Lá em Hebreus 9:12. Hebreus 9:12, vamos um pouco mais à frente. Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Olha, abençoados, que palavra. Hebreus 9, versículo 12. E não mais por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O assunto aqui é: você sabia que não se perde salvação? Porque a salvação é eterna. Então estou lendo para você. Aqui é a fonte para que você creia na palavra do Senhor. Hebreus 9, versículo 12. E não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Então, abençoados, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como era na velha aliança, mas por meio do seu próprio sangue, como é na nova aliança, a salvação eterna por meio do sangue de Jesus Cristo. Entrou nos santos dos santos uma vez por todas, Ele não vai entrar de novo, abençoado, ele não vai morrer de novo para que nós possamos ser salvos. Ele já fez isso, ele já consumou isso. Nós estamos salvos pelo sangue de Cristo. Tudo o que você vier a fazer, disserem para você fazer para que você seja salvo, é inútil. Ele já fez. Ele é o autor da nossa salvação. E não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Grife aí, na sua Bíblia com essa caneta, pelo seu próprio sangue.
entrou nos santos dos santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Então, abençoado, uma eterna salvação, eterna não se perde. Descanse neste evangelho, porque aqui é o descanso. Tá certo, abençoado? Então, e glória a Deus por essa palavra, e todos digam amém. Todos daí digam amém. A palavra do Senhor nós temos que dizer amém, abençoado. Quando nós ouve, a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouve, nós cremos, nós falamos amém e recebemos a palavra. Amém? Por isso, sedes obedientes à palavra. Então, recebe a palavra. Amém, abençoado? Então, hoje é, abençoado, um eleito aí, essa semana, ele me viu, não é? Ele faz alguns trabalhos aqui pra mim, e esses dias eu fui levar lá um dinheiro pra ele, e ele disse pra mim, né? É por conta dele que tá saindo esse mover aqui, a oração. Oração, todos podem orar. Tá lá no site, tá bom, abençoado? Ministério Graça Apostolado, Ministério Graça Apostolado, todos podem orar. Coloca assim, você vai ver uma mensagem completinha lá. E aí, abençoados, ele disse, né, ore lá por mim, né? E por conta dessa frase dele, saiu esse mover aqui. A oração, abençoado, abençoado, todos nós podemos orar, todos nós precisamos de oração. Há uma oração de petição, há a oração de agradecimento, há a oração, aquela que a gente ora em línguas, né? Então, existem vários tipos de oração. Então, todos nós devemos orar. A oração uns pelos outros, não tão abençoados, ore lá por mim. A oração a oração, abençoado, daquela pessoa que está na igreja, né, ou que está pregando a palavra, a oração dela, ela não é mais poderosa do que a sua. Ela não é mais poderosa do que a sua, né? Ela não é mais poderosa do que a minha, porque nós, abençoados, nessa nova aliança, nós somos iguais, não é? Nós estamos iguais diante de Deus, não é? Estamos aperfeiçoados em Cristo. Então, oração, todos podem orar. Minha oração não é mais poderosa que a sua. Então, o abençoado, ele me disse, ore lá por mim. E aí, eu recitei alguns versículos para ele, né? Falei algumas coisas para ele, nem foi versículo. Eu falei para ele, você sabia que você pode orar? Você sabia que o santuário de Deus é você? Você sabia que o Espírito Santo está em você nessa nova aliança? Eu disse para ele. Você sabia, abençoado, que a minha oração, ela não é mais que a sua, porque Deus é poderoso para fazer. Essa semana eu coloquei lá no meu Facebook, hein, abençoados, procure lá, Facebook Carmen Macedo. Deus vai fazer, ou Deus pode fazer, ou Deus é poderoso para fazer. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. Se Ele vai fazer, é uma outra coisa, porque, né, eu coloquei lá no Facebook, existem aí, né, umas profetaiadas, não é, abençoado? E a gente vai falando amém para qualquer frase sem saber como está escrito, do jeito que está escrito, uma vírgula, um o, ele dá efeito na leitura, dá efeito no entendimento, abençoado. E é por isso que todos estão sem entender a graça de Deus em Cristo. Então, nós, abençoados, nós estamos debaixo da graça de Deus, né? Romanos 6,14 diz que nós estamos debaixo da graça, nascemos debaixo da graça de Deus. Na graça somos todos iguais diante de Deus. Somos todos iguais. A sua oração Ele vai ouvir e a minha também Ele vai ouvir, porque somos filhos de Deus, porque somos santuários de Deus. Ele vai ouvir. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Aliás, quem é poderoso é Deus. Eu vou orar por você, abençoado. Eu vou orar. E aí, abençoados, isso me chamou muita atenção, porque às vezes muitos filhos de Deus eles pensam que a oração do pastor é mais poderosa, que a oração do apóstolo é mais poderosa, que a oração do
do evangelista, né? É mais poderosa. E isso o irmão, ele deixou a entender isso para mim. Ora lá, depois que eu conversei com ele, ora lá, mas você, né, tá mais lá no entendimento. É isso que ele quis dizer. Você tá lá, né, já pregando a palavra. Não falou bem com essas palavras não, mas foi isso que ele tentou me dizer. E eu disse para ele, né, que o Espírito Santo estava nele, que ele também podia orar. Ainda perguntei para ele, você tá orando? Você ora? Então Deus vai ouvir a sua oração, porque você é um filho de Deus. Então nessa nova aliança, abençoados, não tem diferença. Talvez ele me viu, né, pregando, talvez ele está no canal, talvez ele me vê na igreja, então ele, né, mas você prega a palavra, então a sua oração possa ser que o Senhor vai ouvir. Então ele ouve a nós, porque somos iguais diante de Deus. Amém, abençoado? Que isso aí fique bem claro, tá bom? Então, se você parou com suas orações, dê continuidade às suas orações, abençoado. Dê continuidade às suas orações, tá? Então, todos podem orar. Lá em Romanos 6,14 diz que nós estamos debaixo da graça. Na graça somos todos iguais diante de Deus. A oração que Jesus atende, abençoado, é em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Esta é a chave. Quando você orar em nome de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre isso. Aprendendo a orar. Existem vários tipos de oração. Vamos lá, abençoados. Vamos lá. Em João 14, em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, a graça dele e o entendimento será nos dado, eu creio, por isso eu falo. Então você quer orar? Ore em nome de Jesus. João 14:6. João 14:6. João 14, verso 6. Jesus ainda em sua carne, Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado, né? Nem elevado aos céus. Jesus ainda estava no seu tempo de carne. Vamos ler aqui um livro histórico de João. João 14, verso 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, grife na sua Bíblia, ninguém, grife aí, olha, grife, assim, ó, abençoado, ó, costuma fazer isso, ó, grife aqui, ó, ninguém é ninguém, abençoado. Alô, é para você orar em nome de Jesus Cristo, ressuscitado? Porque ele hoje vive e hoje ele é o Consolador em nós, né? Hoje ele é o Espírito Santo em nós. Então, abençoados, lembra que eu falei que nós estamos na graça, debaixo da graça, a novidade de vida, então há um outro modo de pensar e falar. Então, abençoado, ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é ninguém, abençoado, foi ele quem disse. Isso é uma palavra que saiu da boca dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá claro isso daí, abençoado? Então não adianta chamar outros deuses, abençoados. Não adianta chamar outros nomes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Penso que não tem muita explicação. Ele diz, ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Então, antes da cruz, um mover, uma fala. Depois da cruz, não é? Depois de morrer e ressuscitar, uma outra fala. Vamos lá, abençoados, para ter ousadia, nós vamos orando e aí ele vai colocando palavra em nossas bocas, não é? Abençoado, é desse jeito que você ora um versículo, depois você ora mais outro, e aí ele vai te dando mais outro, e mais outro, mais outro. Quando você vê, você está orando e a manifestação acontece. É desse jeito, abençoado. Dia 10 e 11 de junho, vamos ter um grande mover em nosso ministério, Ministério Graça Apostolado. 10 e 11 de junho de 2023, acompanhe que Deus vai fazer uma visita naquele lugar. Oh, glória a Deus. Hebreus 10. Vamos para as cartas de Hebreus. As cartas de Hebreus. Cartas da revelação, da graça.
em Cristo. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 19, 20, 21 e 22. Eu vou ler, tá bom, abençoado? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, você tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus, porque o Pai está em você, porque Jesus Cristo está em você. Amém, abençoado? Nessa nova aliança somos todos iguais, então todos podem orar. A minha oração não é mais poderosa que a sua, é isso que fique bem claro. A oração do profeta, a oração do apóstolo, a oração do pastor, do evangelista, do irmão, não é mais poderosa do que a sua. Portanto, irmãos, Hebreus 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Você entra na presença de Deus quando você curva a sua cabeça e você ora. Então, Ele vai ouvir a sua oração, abençoada. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Olha lá, Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho. Ore aí por mim. Será, abençoado, que esse caminho é um caminho novo? Será que você sabe do novo caminho? Não que nós não vamos orar, eu vou orar por ti. Amém, abençoado? Mas, abençoados, o novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote como a casa de Deus. Então, por isso Jesus Cristo, abençoado, é o sumo sacerdote, porque Ele está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo ressuscitado, Ele vai ouvir a nossa oração. Jesus Cristo ressuscitado, Cristo, que morreu e ressuscitou, está nessa nova aliança em nós. Por isso nós somos santuários de Deus. Então, Ele vai nos ouvir. O Espírito Santo que está em nós, Ele vai nos ouvir. Por esse novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou, Jesus Cristo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, e o corpo lavado com sangue de Jesus Cristo. Por isso nós somos nova criatura. Por isso nós estamos iguais diante de Deus. Chegamos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Chegue com o seu coração e com fé, com o seu coração. Chegue abençoado nos santos dos santos, com o seu coração, né? Com fé, com ousadia. Senhor, meu Deus, meu Pai, manifesta em minha vida. Eu preciso que o Senhor seja o intercessor. Eu preciso vender aquele imóvel. Eu preciso ganhar aquela causa. Eu desejo, Pai, que o Senhor se manifeste na minha vida, e honras e glórias eu vou te dar. Chegue com ousadia nos santos dos santos, porque você, abençoado, tem livre acesso para chegar até o Pai. O Pai está em você, abençoado. Então, ore com ousadia, com fé e descanse no Senhor. Deleita-se no Senhor depois que você fizer a sua oração. Pai, eu preciso que o Senhor seja meu intercessor nessa causa. Pai, eu preciso que o Senhor seja intercessor nessa minha doença. Eu quero ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. A chave é essa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça a sua petição. Paulo disse, devemos orar uns pelos outros. Por isso eu vou orar, abençoado por você. Não há problema nenhum em pedir oração, mas eu estou ensinando a você, o Espírito Santo está ensinando a você hoje como devemos orar, e todos podem orar. Corri um pouquinho aqui, abençoado, porque eu vou fazer 30 minutos. Então, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Ore, descanse no Senhor e aguarda. Amém? E aí seja convicto, tenha fé, seja convicto que Ele é poderoso para fazer. Tá certo, abençoado? Aguarde.
Cheguemos-nos com o verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, o corpo lavado com o sangue de Jesus Cristo. Por isso nós somos nova criatura. Tá bom, abençoado? E aí, abençoados, a gente vai lendo as escrituras, não é? E a gente vai dando um gozo, uma alegria de saber essa nova aliança. É muito bom, abençoado. Na velha aliança, na lei, né? Os sacerdotes, Davi era um sacerdote, né? Então as pessoas iam até Davi para que Davi orasse, iam até Moisés, iam até Salomão, isso na lei, né? Ah, então o irmão ele veio até a mim, até a Maria. Então na lei era dessa forma. Agora, nesse novo e vivo caminho, você tem acesso ao Pai. Não há condenação porque você me pediu uma oração. Ou se alguém me pedir uma oração, eu vou orar. Paulo disse, orai uns pelos outros. Amém? É bíblico, é um princípio bíblico isso. Então, vou orar. Nós oramos. Amém, abençoado? Então, na lei era desse jeito, não é? Então, os sacerdotes, eles eram enviados, né? Para falar com o povo de Deus. Hoje o povo de Deus tem livre acesso para falar com o Pai. Olha como é maravilhoso ouvir isso, abençoado. Hoje o povo de Deus, os filhos de Deus têm acesso para falar com o Pai e Ele se manifestar. Não é maravilhoso isso, abençoado? Livre acesso. Então, hoje eu não preciso pedir, orem lá por mim, que eu estou precisando, não é? De ganhar essa causa, estou precisando vender esse imóvel, estou precisando que meu filho seja salvo de drogas, eu estou precisando, abençoado. Ore você, amém? Para que Deus possa responder a você e você possa glorificar o nome dEle. Ore você, abençoado. Então, por isso a graça diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Ele que nos representa diante de Deus. Ele que nos representou, abençoado. Nós nascemos debaixo da graça de Deus. Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos representa diante de Deus. Nos representou. Por isso que Ele é o autor da nossa salvação. Ele já nos representou diante de Deus. Por isso que nós somos filhos. Por isso que Ele atende a nossa oração. Não é? Na lei era assim, agora na graça é desse jeito, pelo novo e vivo caminho. Vamos lá para Hebreus, abençoado. Vamos lá para Hebreus 10. Aqui, ó, Hebreus 10, versículo 20. Hebreus 10, versículo 20. Hebreus 10, verso 20. Deixa eu ver aqui, abençoado. Hebreus 10. É isso mesmo que eu acabei de ler para você. Pelo novo e vivo caminho Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo sangue, pelo seu corpo. Isso é forte, hein, abençoado? Por isso nós não vivemos de obra, abençoado. Mas não é meu assunto não, tá? Meu assunto aqui é oração. Né? Como a gente deve orar, como fazer, saber que a oração do pastor ou do mestre ou do apóstolo não é mais ouvida por Deus do que a nossa. João 14, vamos ver se eu consigo aqui terminar. João 14, vamos lá, abençoado. João 14, vamos para o livro de João. João 14. João 14. Então, o reino de Deus, manifestação, gozo e alegria no Espírito Santo, não é, abençoado? João 14, verso 13. João 14, verso 13. Jesus falou, né? Jesus ainda vivo, antes da crucificação, antes de morrer e ressuscitar. Mas é uma palavra profética. João 14, versículo 13. Vou até grifar, que a minha caneta está sem grifar, ó.
E farei tudo o que pedides em meu nome. Olha só, hein? A chave. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E farei tudo o que pedides em meu nome. Por isso que você vai ver nós orando, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então nós acrescentamos um pouco mais, porque Paulo diz que temos o mesmo modo de falar e de pensar, não é? Então, no novo caminho, na nova aliança, né? Sabemos que estamos com Cristo ressuscitado, o Espírito Santo em nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu oro, Pai, e entro na tua presença. Desse jeito, amém, abençoado? E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vou ler novamente o verso 14. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. É assim a oração, não é? É esta a oração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu oro, Pai, para que os seus filhos tenham o perfeito entendimento das suas escrituras, o perfeito entendimento da sua graça, o perfeito entendimento da sua palavra. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha transbordar o coração deles com a sua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, para que o Senhor, Pai, venha dar a sua graça, entendimento, sabedoria divina, porque a sabedoria divina é a sua sabedoria e não do homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos dizem amém? E eu vou ficar por aqui, abençoados. Eu vou voltar à segunda parte, viu? Com esse tema. A minha oração não é mais importante. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Glória a Deus pela sua vida. Já começa a partir de hoje aquilo que você quer. Curve a sua cabeça, pegue na sua Bíblia e ore e fale com o Pai que está em você. Amém? Vamos para a segunda parte no próximo mover, no próximo apostolado, no próximo ensino, amém? Esse mover só saiu porque ele se moveu. Esse mover só saiu, abençoado, porque o irmão disse: ore lá para mim. Então, o abençoado, eu vou orar sim para o irmão. Inclusive, eu já até fiz uma oração, né? Para ele ontem. E eu creio que o Senhor vai ouvir. Eu só esqueci de perguntar para o irmão qual é a área que ele queria, né? Ele tá com algum problema no olho lá, tá fazendo tratamento, né? Então, ore por mim lá. O que é que você deseja? Qual área? É uma causa lá na justiça? É um imóvel que você está querendo vender? É uma casa? Senhor, eu quero ver, né? Eu quero manifestações do Senhor na minha vida. Então, uau, que oração, abençoado. O que é que você quer? E aí o Senhor já age naquilo ali, não é? Então, ele está lá fazendo um tratamento do olho. Então, de repente, o irmão está fazendo um tratamento do olho. Então, eu já vou orar. Senhor, traz a cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, intervenha nessa doença dele. E assim a gente vai fluindo na oração. Mas o Espírito Santo é que nos lembra de todas as coisas, né? Eu vou orar para ele e o Espírito Santo que está nele, está em mim. O Espírito Santo está nos filhos de Deus, conhece os desejos do nosso coração, conhece as nossas petições, conhece o filho dele, saberá qual área tem que agir naquele irmão. Amém? Graça e paz, abençoados. Eu volto com a segunda parte. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês.